Saudações tricolores, tudo certinho, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Luca, analista de futebol formado pela Escola da Future, aqui do Entre Linhas Gremista, trazendo muito conteúdo de Grêmio para a gremistada de todos os recantos do nosso Rio Grande, do nosso país e do nosso mundo, porque o Grêmio vai além fronteiras. Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 motivos de por que o Grêmio contratar novamente o Diego Souza, renovar o seu contrato para 2023, vai ser uma tremenda de uma furada, não vai ser uma boa ideia. E tudo isso nasce da onde? Já há informações circulando pela imprensa, páginas de Grêmio, você já deve ter visto por aí que os dirigentes do Grêmio estão indo ao Rio de Janeiro, não apenas para renovar o contrato de Renato Portaluppi, para ser o nosso treinador em 2023, mas também para renovar o contrato de Diego Souza, o artilheiro das nossas últimas 3 temporadas. Essa informação foi reforçada por uma entrevista que o próprio Renato deu para o Rica Perrone, dizendo que o Diego Souza foi prejudicado pela sua hérnia esse ano e que prevê um Diego Souza melhor no ano que vem, dando um indicativo de que conta com esse jogador. Mas a gente precisa ter um pouco de calma nesse momento, ainda não há informações assim tão contundentes, tão fortes, ainda trabalhamos no rol da especulação, mas mesmo sendo especulação, nós já podemos aproveitar isso aí e fazer uma análise, alguma situação, ver o que isso representa e como isso impacta para o nosso tricolor em 2023. Sem mais delongas, já vamos para o nosso primeiro motivo. O primeiro motivo para o Grêmio não renovar com o Diego Souza é a análise do Diego Souza enquanto jogador individual, ele mesmo individualmente. E eu já sei, você vai me dizer e eu espero que você venha aqui me criticar no comentário. Lucas, o Diego Souza é o artilheiro do Grêmio nas últimas 3 temporadas, um dos caras do Brasil que mais marcou gols nessas últimas 3 temporadas e você vai ter razão quando você coloca isso. O problema é que você já notou que as últimas 3 temporadas do Grêmio com Diego Souza artilheiro foram muito ruins? Seria apenas uma coincidência de nós termos um jogador tão impactante em relação aos gols marcados do time e um coletivo ruim, um time que acaba não funcionando, que não tem os resultados que a gente espera? 2020 a gente diz, no início de 2021, que terminou aquela temporada de 2020, nós chegamos à final da Copa do Brasil, mas foi um ano acidentado, foi um ano ruim, tanto é que logo em seguida vem a demissão do nosso ícone, da estátua, Renato Portaluppi. E não é fácil isso acontecer, é porque realmente os resultados não estavam legais, a atuação principalmente do time não estava legal. 2021, ano do rebaixamento, será que eu preciso dizer alguma coisa? Não, nós caímos. E agora 2022 está bem fresquinho na nossa memória, um Diego Souza importante fazendo gols, mas um time que nos estressou, que nos irritou enquanto torcedores o ano inteiro. A questão que se coloca aqui e que a gente precisa analisar, e você vai dizer, sim, Lucas, tem 11 jogadores em campo, mais um treinador e seus reservas. O Diego Souza foi artilheiro, o Diego Souza é a solução, o problema é o resto. Bom, o resto variou muito nesses anos todos, trocou bastante de treinador, trocaram muitos companheiros. Diego Souza segue lá e foram anos ruins. Seria só coincidência? Pergunto de novo e peço para vocês deixarem aí no comentário o que vocês acham. A questão que se coloca e que eu pontuo muito sobre a atuação individual do Diego Souza é que futebol se dá muito sem a bola. Diego Souza é um jogador de baixa movimentação, que não consegue agregar ao time em diversos momentos, principalmente de marcação de saída de bola, retenção da bola no pé do Grêmio, e isso atrapalha demais o desenvolvimento do time. Se ele, por um lado, chama tanta atenção e faz muitos gols, até dá assistências e acaba sendo importante, será que ele acaba não sendo um jogador que acaba limitando os seus companheiros? E esse é um ponto que muitas pessoas colocam e que eu concordo. Ele acaba não sendo um jogador que faz com que o Grêmio tenha menos a posse de bola, porque o Grêmio não consegue empregar intensidade de marcação em todas as fases do campo? Isso são questionamentos muito importantes. E o Diego Souza, sim, ele traz esse problema. E futebol, cara, a gente goste ou não, a gente sempre joga muito sem a bola no pé.
Se fosse só com a bola no pé, cara, ninguém se aposentava. Romário não se aposentava. Você podia botar em campo o Ronaldo Fenômeno gordacho do jeito que ele tá, e ele ia continuar fazendo gol, porque quando a bola ia cair no pé, velho, ele ia continuar sendo o Ronaldo Fenômeno, Romário continuaria sendo Romário, mas uma hora as pessoas se aposentam, porque correr é importante no futebol. Goste o Diego Souza ou não goste o Diego Souza. Aliás, linda a tirada que o Renato fez com ele, dizendo que até a estátua dele correu mais que o Diego Souza no último jogo. O segundo motivo, nós ainda estamos na área técnica do futebol. Só que agora eu vou sair do individual, de como o Diego Souza se comporta em campo individualmente, para o que ele representa coletivamente dentro do time. Aqui eu quero trazer uma questão bem pontual. Futebol hoje em dia é muito de intensidade. E intensidade diz respeito a fazer movimentos repetidamente em uma carga de velocidade grande e com intervalo curto de tempo entre eles. Ou seja, você não pode parar de correr, meu amigo. Você não pode ter aquele momento do agora eu vou descansar. Isso não existe mais no futebol. Antigamente se falava, fulano, quando a gente tiver com a bola no pé, vai trocando ali a bola o zagueiro, você fica paradinho. Isso não existe mais. Futebol hoje em dia, ele é intensidade. E principalmente nas movimentações de um time inteiro. O time tem que andar como um organismo só. Ele vai para um lado, para o outro, para frente, para trás, a todo momento, e todos os jogadores têm que estar se movimentando conjuntamente e organizadamente. E quando a gente pega o exemplo do Grêmio, que o Grêmio acaba tendo dois jogadores veteranos em pontas fundamentais do time, Jeromel de um lado, Diego Souza de outro, e isso traz um complicador. Traz um complicador porque são dois jogadores veteranos. Por mais que o Jeromel seja um jogador magro, esguio, de um bom biotipo para continuar correndo ainda durante um tempo, é claro que ele vai ter dificuldades e ele mostra dificuldades quando tem um pouco mais de campo para correr. Isso faz com que o Grêmio acabe sendo um time muito espaçado em campo, porque o Grêmio não consegue pressionar a saída de bola para ajudar o Diego Souza a marcar, porque ele não vai conseguir correr muitos metros de campo porque não tem velocidade física para isso. E caso o Jeromel não consegue acompanhar, senão ele fica exposto. E se o Jeromel ficar para trás, o time fica espaçado e o adversário joga e sai jogando como quiser. E se o Grêmio recuar, tá com o Diego Souza recuado e não consegue contra-atacar. E nós vimos isso tantas e tantas e tantas vezes ao longo desse ano, de um Grêmio que tinha muita dificuldade, de um Grêmio que era muitas vezes intenso durante muito poucos minutos do jogo. E isso é uma carga que você tem quando você tem jogadores veteranos nas pontas do seu time. Você não consegue compactar, isso faz com que você não consiga reter a bola para poder atacar e para fazer gol. E é por isso que o Grêmio penou tanto na Série B para ter retenção de bola, para ter posse de bola e para ter aquele futebol propositivo que muitos de nós queríamos como torcedores. Claro, não é só essa situação. O Grêmio não tinha volantes armadores, meia armadores, extremas armadores. O Grêmio não tinha um bom time para fins de toque de bola. É verdade, mas a falta de compactação para que a gente roubasse essa bola mais velozmente e tivéssemos ela para nós, já no campo de ataque, cara, isso fez muita diferença para essa impressão ruim que nós tivemos no nosso time ao longo de toda a temporada. E para falar em temporada, cara, o Entre Linhas cobriu todos os jogos do Grêmio e vai continuar cobrindo todos os jogos do Grêmio através de pessoas formadas em análise de desempenho, análise tática. Então eu convido a vocês, cara, te inscreve aí no canal, deixa um likezinho aí no vídeo se tu tá curtindo e fortalece essa resenha aí de gremistas. Valeu? O terceiro motivo é uma questão muito importante que veio muito na eleição do Grêmio. Eu já quero dizer que o último motivo para mim é o mais importante. Eu vou trazer um pouco disso aí também, relembrando vocês. O terceiro motivo agora, finalmente falando, profissionalismo. O Diego Souza está há 3 anos no Grêmio e há 3 anos no Grêmio ele está acima do peso. E alguns de vocês vão deixar aí nos comentários: Lucas, o Diego Souza está com uma hérnia, jogando no sacrifício, por isso que ele não consegue baixar o peso. E aí eu te pergunto, essa hérnia vem desde 2020, quando ele chegou? Aí eu te pergunto, cara, se você enquanto profissional está com um problema que não está podendo fazer tanto exercício, será que você não consegue regular a questão do seu peso com outra coisa, como por exemplo, alimentação? Né? Você não pode fazer fisioterapia ou um outro tipo de exercício? Claro que pode. A questão do peso do Diego Souza não passa pela hérnia. Se ela atrapalha ele para estar bem treinado e bem condicionado, às vezes
para jogar os 90 minutos, isso não tem nada a ver com a barriga de quem comeu 5x antes de dormir, cara. Não dá para um cara se entupir de Coca-Cola, cerveja, dormir, chegar no outro dia e dizer, tô com hérnia. Não dá. Cara, profissionalismo é uma coisa da qual a gente não pode abrir mão. O Diego Souza passou longe disso e é um péssimo exemplo para os jovens talentos da base gremista. E, aliás, falando nisso, aí vem o quarto motivo. Quarto motivo é a questão da liderança negativa que Diego Souza seria no vestiário tricolor. Calma lá, gente. Liderança negativa não significa que o cara é um mau elemento, que o cara é um mau caráter, que ele quer o mal do clube e que ele só pensa nele. Não, existem muitas lideranças negativas que só querem fazer o bem, que só querem ajudar. A questão é como eles fazem isso. Se a pessoa faz isso de um jeito que traz prejuízo, ela acaba sendo uma liderança negativa, mesmo que ela tenha todas as boas intenções. Afinal de contas, o inferno tá cheio, já dizia o ditado. Diego Souza, em alguns momentos, teve problemas com outros centroavantes que vieram para substituir ele ou que viriam. Caso do Borré. O que se tem de informação é que o salário do Borré foi vazado para o Diego Souza, por um dirigente do Grêmio, e que esse teria feito um tumulto no vestiário e criado um clima para que o Borré não viesse para o Grêmio. Tanto é que o Grêmio desistiu daquela contratação de uma forma extremamente estranha. O Borré fez um docinho lá de vou aceitar, não assinei ainda, como é que é, e o Grêmio logo cancelou a proposta, algo que não é do métier do futebol. Normalmente ninguém faz esse doce. Normalmente você contemporiza, você vai ali, você conversa com o cara, você dá uma insistidinha, você pede pressa, você espera o tempo que tem que esperar, você não tira a proposta da mesa. A proposta da mesa foi tirada porque pegou mal dentro do vestiário do Grêmio. Isso é o que tudo indica. Isso é o que muitas fontes internas do clube, da imprensa, acabam colocando. E que o Diego Souza teria sido o pivô dessa questão, assim como teria sido com Borja, que veio, estava jogando com raça, estava jogando com vontade, estava ajudando o Grêmio no processo de escapar da segunda divisão, de ter uma melhora de desempenho, e ele foi para a seleção. E quando ele voltou, ele virou reserva. E parece que teve o dedo do Diego Souza, que não aceitou muito bem o fato de ele ter sido virado bancário do Borja. E aí houve problemas, o Borja evidentemente ficou desgostoso, tanto é que no final a torcida começou a achar que o Borja estava patifando, tanto é que não sentiu saudades nenhuma. Acontece que nós tínhamos um jogador que não estava feliz com a condição porque estava ajudando, estava trabalhando, estava empenhado e por uma questão que aparentemente, eu quero reforçar que aparentemente isso não é uma informação, é uma especulação do que acontece dentro do Grêmio, aparentemente o Diego Souza teria encabeçado algum movimento para que ele retornasse para o time titular e o Borja virasse reserva por uma questão de status dentro do clube. Aliás, não foi só isso. Teve questões também já faladas por alguns dirigentes do Grêmio, e aí explicitamente de uma bronca entre jovens da base e jogadores mais veteranos. E parece que uma das lideranças do vestiário gremista dos veteranos que encabeçava essa briga seria justamente o Diego Souza. E eu não quero dizer que o Diego Souza fez isso porque o Diego Souza é um mau elemento, porque o Diego Souza é um mau caráter, ou porque ele quer o mal do Grêmio. É porque ele, na sua condição, entendia que as coisas que ele fez eram melhor para o clube. Ele se entendia como a melhor coisa para aquele momento, como centroavante, ele entendia que os veteranos teriam que jogar, e nisso ele acabou procedendo de uma maneira que talvez não tenha sido a mais correta e gerado problemas dentro do vestiário do clube. E eu vou repetir porque a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz por aí. Tudo isso gira muito mais no rol das especulações, do disse que me disse, das informações cruzadas de uma coisa a outra, porque afinal de contas muita gente elogia justamente o Diego Souza internamente. Por quê? Porque ele quer muito, porque ele tem um amor e um apreço pelo Grêmio. Mas o que fica me parecendo na análise que eu faço de todas as informações cruzando elas é que, mesmo querendo bem, muitas vezes Diego Souza se tornou uma má liderança dentro do vestiário do Grêmio. O quinto e mais importante motivo vai vir aqui com o apoio da nossa parceira, a Betson, a melhor casa de apostas que você tem por aí. Vai lá, tem link aqui na descrição, se joga com a Betson. Gurizada, chega a diretoria nova e a gente teve um grande problema ao longo dos últimos anos que culminou com o nosso rebaixamento. Nós tivemos uma diretoria fraca, dominada por um vestiário, e ninguém conseguiu sobrepor isso.
Treinadores vieram e não tiveram a bagagem, não tiveram um apoio, não tiveram aquela firmeza da diretoria para bancar muitas vezes suas ideias, suas convicções e tiveram que contemporizar muitas vezes com as lideranças de vestiário. Chega agora uma nova diretoria eleita, juntando para nós profissionalismo, lembram do motivo número 3? Né? E querendo renovar os ares do time, renovar todas as expectativas que nós temos, precisando renovar inclusive lideranças, lembra do motivo 4? Pois bem, não pode Alberto Guerra, novo presidente do Grêmio, iniciar a sua gestão mandando um recado tão ruim de que o vestiário segue mandando no tricolor. Ele tem que assumir de vez aquilo ali, acabar com a panelinha que existe dentro do vestiário do Grêmio para que a gente possa rumar para um caminho melhor. É muito importante ele mandar o recado. Não pode fazer a lá Romildo Bolzan, que diz: quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial, e 2 dias depois ele faz aquilo que ele disse que ele não ia fazer a pedido do vestiário tricolor. Cara, isso não pode acontecer. Está chegando o Alberto Guerra, ele precisa demonstrar força, e se ele tem convicção que Diego Souza não foi um jogador profissional, ele não pode renovar com Diego Souza a pedido de quem quer que seja, mesmo que seja o Renato. Ele tem que mandar um recado muito claro de que o Grêmio agora é do seu torcedor, a diretoria do Grêmio está por dentro de tudo que está acontecendo e é ela que vai encabeçar os movimentos de mudança. Está na hora de uma nova era, de um novo período do Grêmio profissional, um Grêmio que vai provavelmente nos dar muito mais alegrias do que tristezas, a não ser que a gente faça coisas como renovar com o Diego Souza. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixado like e se inscrito aqui no canal, todo dia produzindo aqui conteúdo de gremista para gremista com muito amor, alento e senso crítico. Um abraço do Luca, valeu!